Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje o nosso tema é Gestantes de Maria. Para isso a gente trouxe como convidadas, além da Miriam dos Anjos, a terapeuta Valéria Campos, a Suzele Verdelli, que é dentista. Ambas são trabalhadoras da Associação Médico Espírita Planalto. A gente vai conversar sobre um projeto com gestantes que começou em março deste ano, né? Suzele e Valéria. E já conta com 22 gestantes. É uma reunião que acontece no último sábado de cada mês e tem por objetivo acolher, instruir e orientar as gestantes. Então, a gente começa perguntando para vocês por que surgiu a ideia dos Gestantes de Maria, um nome muito bonito, né? Que benefícios ele pretende proporcionar a essas futuras mães e por que esse nome? Quem começa, Suzele? Então, a ideia surgiu com a necessidade que nós acabamos vendo de poder falar da importância que tem a gestação. Mas, principalmente, também tem aquele olhar, né, mais carinhoso para a gestante e tudo isso que acontece com ela ao longo da gestação. Então, a gente sabe que muitas entidades religiosas, as casas espíritas, ajudam bastante as gestantes necessitadas que procuram, às vezes buscando uma cesta básica, buscando um enxovalzinho. Só que a gente queria algo a mais. A gente queria poder realmente criar, sim, um espaço, um momento para que elas pudessem, sim, receber as instruções que são muito necessárias, isso sempre buscando também o paradigma médico-espírita, né? Porque nós estamos dentro de uma associação médico-espírita, mas também buscar um cantinho, um momento que elas pudessem ter convívio com outras gestantes, pudessem conversar, pudessem trocar ideias. Então, o nosso objetivo, na verdade, é que a gente consiga, através dos temas trabalhados, dos estudos que nós fazemos, evangelizar a mãe, consequentemente evangelizar o bebê. Porque nós já sabemos, vários estudos mostram que realmente o bebezinho, ele consegue ter aquisições intrauterinas. Então, ele pode dar início a esse aprendizado. E evangelizando a mamãe, evangelizando o bebê, a gente, consequentemente, acaba evangelizando a família. E nós lembramos de Maria, né? Escolhemos Maria justamente porque Maria ela é um grande exemplo de mulher, um grande exemplo, né, de mãe, né? Olha só, nossa camisetinha até tem a imagem que aqui de Maria, né? Para nos inspirar sempre a cada encontro. E a gente lembra, né? O quanto Maria significa força, resignação, amor, humildade, né? Mesmo sabendo de todas as dores e dificuldades que ela passou, porque ela passou por uma dor que as mães que já perderam filhos sabem o que é isso. Mas, além disso, ela viu o filho tão amado, né? Aquele filho que só pregava o amor, né? Só falava do amor, vivenciava, dava o exemplo. Viu ele ser perseguido, viu ele ser preso, viu ele ser maltratado, machucado, crucificado, morto. É um ícone, né? Nossa, é um grande todas exemplo. as mães. Exatamente. Né? É um ícone. E, além de tudo, ela é também um arquétipo pra gente, né? É um arquétipo da mãe, né? Ela é uma grande mãe, né? Ela traz pra gente essa imagem que é tão forte, que traz dá força, traz essa energia. É interessante porque quando a gente estava pensando o projeto, a gente ainda não tinha o nome do projeto. E nós fizemos uma reunião, né? E a Márcia, que é a nossa... na verdade, a que teve a grande ideia, né, que nos chamou, que a gente acabamos nos reunindo para fazer esse projeto. Ela é a
Presidente? Vice-presidente da AME Planalto. Sim. Isso. Ela, na reunião que nós tivemos para decidir a questão do nome, ela falou, gente, eu tive uma ideia. Eu acho que o nome Maria, e eu tinha tido a intuição também, e Suzeli também tinha tido a intuição. Então, foi assim, foi muito interessante. Aí eu falei, gente, a mesma coisa que veio para mim, veio para ela, o quanto a gente é encantado com Maria, né? O quanto Maria toca a gente. Então, eu também tive foi muito interessante esse processo da escolha do nome Maria, né? Gestantes de Maria. Vocês estavam, Suzeli, né, e Valéria, nesse acolhimento das gestantes, Suzeli mencionou a questão de trabalhar com elas determinados temas, né? Esses temas fazem parte de um roteiro do programa de vocês? Ou esses temas, aí depois eu vou perguntar até curiosamente quais são, se for possível, ou esses temas surgem a cada vez que há esse encontro? Como é que acontece essa escolha dos temas? Pode falar. Então, nós estamos... a gente tem um projeto, claro, a gente idealiza alguns temas que a gente vê que é importantes para poder trazer para elas, mas também usamos da intuição que vem quando a gente está no processo, né? Vamos ver qual tema trabalhar nesse encontro. Então, às vezes, a gente trabalha com a intuição também, vem para a gente, né, a intuição de vamos falar sobre isso, dependendo de como foi o movimento no encontro anterior, algumas demandas que elas trazem, algumas falas. Então, a gente também vai colocando esses temas que são importantes, né, cuidados, as questões psíquicas, né, que nós já estamos trazendo agora, inclusive. E vem surgindo, né? Vem. Normalmente, a gente se reúne antes do encontro, né? Naquela semaninha que antecede, e as intuições já vão chegando e a gente vai trabalhando. É claro que nessa busca nossa de poder fazer esse acolhimento, fazer essa instrução, a gente tem, sim, alguns temas que nós sabemos que são relevantes, são muito importantes, porque... A gente sabe, né? Nós que já passamos por uma gestação sabemos que é um turbilhão ali de sentimentos, emoções, que surgem dúvidas. Não, e Suzeli, eu imagino assim, é uma reencarnação, né? É uma encarnação, é um momento que está chegando uma nova vida, né? E tem muitas mães que podem não ter planejado aquela criança, então tem uma questão de aceitação, né? Daquele espírito que vai reencarnar, questões familiares, né, que vocês falaram que isso é uma evangelização também até para aquele espírito que está ali na barriga da mãe, né? Então, eu imagino que vocês tenham que lidar com isso também, não? Sim, nós buscamos, no caso dessas gestações, principalmente não planejadas, que aconteceram, né, no susto. Ou muito novas, às vezes as mães são muito jovens, né? E até gravidez que não é desejada, né? Então, nós lidamos com isso, né? Nesse nosso encontro, a gente procura até saber um pouquinho mais da mãe, a gente deixa aquele momentinho, né? Para saber qual é a gestação, como está sendo a sua relação ali com o bebê. Então, a gente consegue captar isso. Mas quando, no caso de algo não planejado, inesperado, a gente procura sempre estar enfatizando o que realmente significa aquele momento, né? De que realmente a gestação ali ela é um encontro de almas. Claro que nós sabemos que podem ser almas afins, podem ser almas amigas, né? Que em outras existências cultivaram as afeições, mas a gente sabe que podem ser ainda espíritos que precisam daquele reajuste, né? Que vão estar juntos, não por acaso. Que vão estar juntos porque assim foi permitido, é necessário até para eles aprenderem a se amar, aprenderem a se perdoar, todos ali juntos. Então, a gente sempre busca trazer bem esse foco desse momento importante que ela está vivendo, né? E principalmente um momento único e especial. Então, quando a gente busca trazer esses temas, quando a gente busca realmente tocar essa mãezinha, seja numa gravidez planejada, esperada ou não, porque muitas acontecem no susto, elas relatam isso pra gente, né? Bastante. Tem algumas na terceira, quarta,
5ª gestação, né? Então, elas relatam isso para a gente. Então, a gente busca estar realmente mostrando, ensinando, não vou dizer ensinando, mas instruindo, para que elas possam ter um entendimento melhor do que significa essa gestação. Porque eu acredito que nós acreditamos que com esse entendimento, essa gestante ela vai passar com mais tranquilidade por esse período, vai ter mais segurança e vai conseguir viver melhor esse instante, realmente como esse momento, né? Todo especial, único, importante para ela e para todas as pessoas que estão ali à sua volta, né? Eu fico ouvindo, né, esses encontros, né? Esses grupos que formam com gestante, eu fico lembrando da minha época, né? Na minha época, a grande preocupação era a saúde da mãe e o bebê está bem, né? E eu acho tão interessante que esse avanço de entender, né, que também precisa, como há um turbilhão de hormônio, um monte de coisa, também tratar da psique daquela mãe, né? E eu acho que o mais incrível ainda que a doutrina nos traz, né, com comprovações, né, como você disse, Zé, é essa percepção do mundo externo, a percepção do bebê ainda intrauterino, do que se passa, do que ele registra, que às vezes são situações que ele leva para a vida adulta e não identifica, né? Por exemplo, uma rejeição, né? Sim, Meu Deus, sim. eu estabanada, né? Dentro desse perfil, né, dessa abordagem mais integral, né, da mãe e do bebê, como é que essas gestantes respondem? Não sei se todas têm alguma afinidade com o espiritismo, às vezes não têm, essa abordagem, porque não é fácil para quem não é da doutrina entender que está vindo um espírito, que aquele bebezinho que não fala, não está sentindo nada, ele só vai sentir quando nasce, né? Estou falando da minha época, que esse era o entendimento. Aquele bebê, então, que está intrauterino, que já percebe as coisas, que sente as preocupações, os sentimentos daquela mãe, como é falar para uma mãe que não tem essa percepção e encarar isso como uma coisa natural, na qual ela vai participar, numa situação, por exemplo, né, que a Sueli trouxe, de que não há uma harmonização entre quem está chegando e a mãe, por uma série de consequências nossas de vidas, né, que a gente, na doutrina, já percebe. Né? Como é que fica isso? É interessante você falando, que realmente a gente já não tem escolhas de religião, então a gente tem mães de todas as religiões, né? Inclusive sem religiões. A gente tem mães... Interessante, né? Que elas procurarem um centro espírita, sim, né? Sim, mas uma coisa que é bem peculiar, são várias religiões, mas a maioria que a gente pergunta, que a gente questiona, acredita em Deus. Sim. Entende? Quem está ali, acho que nenhuma, né, que tenha chegado lá falou, eu acredito em alguma coisa, acredito em Deus, ou tem uma outra religião, professo uma outra religião que não é a de vocês, mas que vai procurar até lá. Claro, a gente tem também a questão do... a gente faz a entrega do enxoval, a gente não, né? A Casa Espírita faz a entrega do enxoval e a gente faz esse trabalho paralelo com as gestantes, né? A gente quer mudar essa coisa também de ir na casa espírita para pegar o enxoval. Então, a gente quer puxar essas mães, né, nesse sentido de evangelizar mesmo, de trazer uma maior visão sobre a gestação e sobre todos os processos que acontecem durante a gestação, que é essa ligação da mãe com o feto, né? A questão de ser uma gravidez não desejada, a gente encontramos, nós vimos, né? E adolescentes, né? A gente sabe que há fases durante o processo nosso de evolução, o nosso crescimento físico, vamos falar assim. São 3 momentos muito difíceis, que é a adolescência, a gravidez e a menopausa, né? A gente, para a mulher especificamente, é bem são fases bem definidas e que mudam bastante a conformação, a emoção, fisicamente falando, né? E a gente encontra ali principalmente as 2 fases, né? Tanto a adolescência com a gravidez não desejada, a pessoa que chega com um filho, às vezes ao adulto já, e com uma criança na barriga. Ela já está mais velha, ela já criou um monte, ela está grávida de novo. Está grávida de novo, exatamente.
Às vezes desejado, às vezes não desejado. Então, a gente tem todos os casos, né? A gente percebe gravidez de risco, de muito risco. Então, tipo, olha, era impossível de eu estar gestante e eu tô aqui hoje. Meu neném tá com 36 semanas, não é verdade? Exatamente. Não é, Suzélia? Parece lá. Nós tivemos alguns exemplos que, assim... sabe o que é mais gostoso, mais legal? É que a gente permitindo esse convívio que elas têm uma com as outras... Uma orienta a outra. Então, às vezes, uma que está no início e está um pouco assustada, nossa, minha gravidez de risco. A outra que está ali do lado fala assim, mas eu já estou terminando, já estou com 36, 37, já estou para ganhar, e a minha também era. E eu passei. Então, a gente vê que elas vão se orientando umas às outras. E sempre quando a gente vai trabalhar alguns temas, né, porque, claro, nós estamos dentro da Casa Espírita, né? A casa Espírita que nos acolhe, que é a sede da AME Planalto, é aqui em Brasília, no Lago Norte, né? O Centro Espírita Paulo de Tarso, que já tinha esse trabalho e agora a gente veio como uma parceria para não ter só essa questão da troca, mas trazer esse convívio, trazer esse acolhimento. Então, como nós estamos dentro de uma Casa Espírita, é claro que a gente vai trazendo, sim, os conceitos doutrinários, né? Então, a gente trabalha a reencarnação, né, com esse processo educativo, a gente trabalha a família como escola das almas, trabalha a responsabilidade dos pais, tudo isso nós tentamos, mas a gente sempre dá aquele focozinho no evangelho. Então, independente da religião que aquela mãezinha tiver, nós tocamos com os exemplos que a gente tem, que a gente consegue através do evangelho, próprio exemplo de Maria. Então, a gente sempre acaba trazendo uma linguagem para que a gente consiga trazer a informação e que essa informação seja do entendimento daquela mãe, independente da idade, independente da religião, da circunstância como ela chegou até nós, né? Eu queria aproveitar... Posso perguntar, amiga? Claro, não. Nesse trabalho de vocês, o que vocês notam nessas mães? Você já tem 22 mães, né? Imagino que elas entram, né? Entram, saem, né? Tem uma rotatividade aí, porque elas vão ganhando. Vão ganhando, bebês, né? Aí não voltam, porque são pra... Algumas voltam. Continuam lá. Traz o neném pra gente conhecer. Sim. Sim, mas o trabalho é para a gente gestantes. Para as gestantes. Sim, mas se elas quiserem ficar, continuar, a gente aceita de todo que aí vai virar também o tema da criação da família, né? Não só daquele momento da espera, porque a criança já nasceu. Mas o que vocês têm notado? Quais são os maiores medos que elas apresentam? As situações mais conflitantes que vocês acham que, ao reuni-las ali e com esse trabalho evangélico, vocês acham que vocês conseguem dar uma boa orientação? Então, além daqueles medos, né, que a gente vê, medo normal que toda mãe tem, né, aquele medo, nossa, principalmente no início, aquelas que estão no comecinho, né, que já passaram, por exemplo, por perdas, por abortos espontâneos, aquele medo de perder o bebê. Depois disso, aquele medo se ele vai desenvolver direitinho, se ele está saudável, se ele é perfeito, né? Elas comentam, elas contam, né? Mas fora esses medos, a gente vê o medo, por exemplo, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo ser uma boa mãe? Olha, eu já tenho 4. Será que eu vou conseguir criar? A gente já escutou isso. Mas meu primeiro filho eu tinha 16, agora eu tô com 44, né? Não vai ser a mesma coisa. Será que eu vou dar conta? Agora, um medo que a gente percebeu, que a gente notou que é muito frequente, é o medo do abandono. Nossa, que interessante. Esse foi do abandono forte, pelo companheiro? Exatamente. Sim, até pela família mesmo. De não ter uma rede de apoio. Esse é o mais frequente. E vou repetir. O bom é que uma apoia o outro, a outra. É uma comunidade de baixa renda ou tem todo tipo de mãe ali? Nós temos todo tipo, mas o que a gente tem mais notado são as mãezinhas de baixa renda. Então, esse apoio fica muito mais... Isso, exatamente. Muito, então... Então, quando elas trocam, vai conversando, a gente percebe que
colocando todas juntas, o medo de uma pode ser o medo da outra. E é bom, porque elas falam, olha, eu passei por isso. Teve até uma mãezinha que relatou pra gente, né? Uma das primeiras reuniões nossas. Ela falou, o namorado me fez uma escolha, ou ele ou o bebê. Eu escolhi o bebê. E o relato da mãe que estava do lado, eu passei por isso também. Hoje eu tenho um companheiro que, além de ser um pai para essa minha filha, que é mais velha, agora vai ser um paizão para esse que está vindo, sabe? Então, elas vão trazendo essa questão do amparo, da confiança, né? E nós sempre focando, fique em paz, está tudo certo. Deus te escolheu porque você tinha que ser você, né? Por mais que as condições sejam difíceis, tinha que ser você. E ele não vai te desamparar, né? Essa imaturidade, vou chamar de imaturidade masculina, né? Diante da responsabilidade da paternidade, não muda muito com o tempo, né? Porque essa de escolher, né, entre eu e o bebê, isso quando também não fazem um convite direto, né? Exatamente. De não deixar levar a gestação até o fim. E eu acho maravilhoso as mulheres, em contrapartida, se empoderando de si mesmas, né? Então, assim, percebendo que ela pode. Vai ser difícil pra caramba, né? Não é fácil mesmo. Não, vai ser difícil pra caramba, né? Mas ela já não tem não cede aquilo que seria mais óbvio, que seria permanecer naquele relacionamento, né? Em prol de cometer, né, um crime, né? Vamos dizer assim. Mas essa percepção do empoderamento, do eu posso, né? Eu tenho uma rede de apoio, eu acho que isso facilita bastante, né? E eu acho que é isso que a gente vê. Quando a gente vê na questão da estatística da população, quantas, né, famílias, né? Quem é o responsável são as mães, né? Muito, né? A gente percebe isso lá no encontro. A gente não é restrito que o pai não vá, né? Então a gente, assim, aparece. Né? Eles aparecem? Aparece. Que bacana. Assim, em 20. Vai junto com a companhia. Mas esses merecem a medalha. Vai. Tem pais que aparecem, que vão junto. E participam. E vocês não pensam em fazer um só para pais ou não? Porque vocês não podem colocar, assim, casais, porque muitas delas talvez não tenham um companheiro, né? Muitas não têm. A gente percebe que é a questão questão do abandono, está enfrentando sozinho. Então, às vezes, até nos encontros, a gente percebe, leva a mãe, leva a sogra, que, amiga, muita amiga, né? Uma amiga que está ali para amparar. Os pais, já é uma minoria. Nós vamos dizer assim que é bem pouco. A quantidade de pais é bem Mas, pouco. assim, eu acho que nós estamos ainda num processo de conquista desse momento para elas, né? Então, por exemplo, nós temos muitas mãezinhas que vão da 30ª, né, semana em diante. Então, às vezes, não dá para a gente ter esse conhecimento e conseguir conquistar o pai ou a família para tanto. Né? Mas o nosso objetivo é que a gente consiga, que aquela mãezinha logo no início da gestação venha conosco. E assim vai ficar mais fácil a gente até pensar nessa possibilidade, né? De poder trazer os pais. Aqueles que chegam são muito bem-vindos, né? E tem uns que realmente participam, eles não abrem a boca, mas eles ficam ali junto à esposa. Porque eu imagino como deve ser complicado para essas gestantes, elas entrarem num local, né? Elas estão com a cabeça, muitas delas, né? Não tem a harmonia que a gente imagina, né? Aquele amparo, aquela família estável, estruturada. Né? Mesmo dentro de uma família estruturada, também, o começo da gestação, em especial a primeira, já desarmoniza mentalmente com certeza. A gente. Imagine, agora, né? Isso numa família que está planejando aquela criança, que tem condições materiais, né? E tá tudo bem, já rolam os medos e tal. Mas eu imagino numa família que tem essa questão da falta do companheiro, o pai não está presente. Às vezes a gestante é muito jovem, às vezes a família não concorda, não apoia. É muito difícil. Aí eu vejo a importância de um grupo desses
em que ela vai se sentir apoiada. São pessoas, no início, estranhas para ela, né? Então, eu imagino que seja difícil, às vezes, dela chegar, o que eu vou encontrar aqui, né? Mas eu imagino que logo em seguida ela deve se sentir muito bem, né? Muito apoiada, e eu posso contar minhas coisas, posso falar A gente de mim, incentiva realmente que elas possam conversar umas com as outras, que converse conosco, né? E a gente vê que aos pouquinhos elas vão realmente, né, quebrando um pouquinho essa timidez, né? Claro que tem aquela característica daquela que é mais quietinha, tem aquela que conversa mais, né? A gente teve mãezinhas que falavam bastante, gostaram, né, daquele momento de poder se expor, de contar o que estava afligindo. Queriam falar, né? Sentia, né, realmente essa necessidade, né? Mas, assim, a gente vai realmente, às vezes, até cutucando um pouquinho. E no finalzinho, a gente sempre tem aquele momento, que é o momento da confraternização, que é o momento que a gente faz aquele lanchinho e a gente só fica prestando atenção. O quanto elas sentam uma do lado da outra e conversa, e é muito gostoso você ver que elas estão dispostas a isso, né? Todas que estão lá, parece que elas estão realmente de coração aberto, não só porque vai estar lá e pode receber uma ajuda da casa espírita, mas também porque elas estão se sentindo entre pares, né? Se sentindo entre outras que estão passando pelas mesmas situações. É engraçado. Às vezes uma fala assim, eu vou ganhar, eu não sei quantas semanas eu tô, mas eu vou ganhar em novembro. Aí a outra fala assim, então você tá na mesma semana que eu. Uma vai ajudando a outra. É muito gostoso. Não, e é uma vida que está chegando. Então, por mais difícil que seja a situação de cada uma, né? É uma esperança, é uma vida. Isso, uma renovação. É uma renovação. É diferente quando você já está finalizando, né, a sua etapa aqui. Ali não, ali vai vir alegria, né? Embora tenha medo, depois que nasce, diz que tudo se resolve, né? Dá-se um jeito, né? Tem que dar, né? Tem que dar. E conforme a gente vai conversando, né? Tô aqui pensando naquelas mãezinhas que não estão hoje ainda fazendo parte do grupo de vocês, mas que estão nos ouvindo. Que tipo de orientação, de uma forma geral, né? Nós possamos dar para essa mãezinha que é adolescente, que não se sente apoiada, para essa mãe que está mãe solo, né? Como a gente fala, aquela que já tem filhos ou então está passando por esse caminho difícil, né? De encarar, levar a termo, receber esse filho sem o apoio do pai, né? Da criança. Que tipo de orientação a gente pode passar para essas mãezinhas, Valéria e Suzeli? Então, nós sempre focamos lembrar desse momento como um momento que não aconteceu ao acaso, né? Se veio esse bebezinho para essa mãe, que ela possa aproveitar esse momento e tentar, né, criar esse vínculo tão importante que a gente sabe o quanto é grande, o quanto é forte, o quanto é profunda a relação de uma mãe com o filho, que vai muito além da gestação, vai para toda uma vida. Então, nós sempre pensamos assim, para aquela mãezinha que está passando por alguma dificuldade, que possa ser uma adolescente que se viu grávida, e às vezes até mesmo existe aquele susto da família, porque por mais que a família esteja estruturada, é sempre um susto, né? Então, que ela possa realmente, temos várias formas de buscar ajuda. Temos essas dúvidas, esses medos, a gente consegue realmente, e a gente sempre incentiva, olha, vai fazer o pré-natal direitinho, vai procurar o seu médico obstetra, ele vai te ajudar nessas questões, né? Questões físicas, das doenças, dos vícios, mas procura dentro de você se harmonizar. Busca dentro de você esse vínculo que é só seu, que não tem como eu explicar como acontece, é você buscando dentro de você mesmo. Então, a gente sempre procura trazer esse momento como sendo um momento único, porque uma gestação pode ter outras, uma gestação é diferente da outra,
uma diferente da outra. Então, que possa criar esse vínculo, que esse vínculo possa ser prazeroso, possa ser feliz, possa ser de amor. Lembrar que nós não estamos desamparados, né? Deus nos oferta aí muitas condições de nos apegarmos a Ele, seja através de uma prece, né? Seja através das pessoas que estão à nossa volta, né? Eu costumo dizer que Deus se utiliza das pessoas para agir sobre as outras. Então, sempre vai aparecer alguém disposto a ajudar, né? Esses momentos mais difíceis passarão. Isso Maria trazia, daí trazendo Maria de novo, né? Maria sempre dizia, tudo passa. Então, se apega a algo muito mais forte, que é o amor. E constrói esse amor, constrói essa relação. Porque essa relação precisa ser construída, né? Sim. E é interessante, além disso tudo que você está falando, que é, né, super importante, essa busca, essas questões físicas, vamos falar assim, a gente também tem que colocar aqui as questões psíquicas, né? Porque a gestação, ela traz muitas mudanças, né? Muitas mudanças físicas, inclusive psíquicas. E pode acontecer de alguns fatores emocionais, ansiedades, medos, acabarem sendo insuportáveis, né? E acontece. Vergonhas, Sim, né? acontece. A gravidez é um momento extraordinário, pleno, que realmente, quando você consegue fazer esse processo de viver dessa forma, e é o que a gente busca nos nossos encontros com as gestantes, né? Também trazer isso, tentar fazer elas verem que esse momento é um momento pleno, é um momento que vale a pena viver e vive, né, com intensidade, mas se acontecer de ter essa ansiedade, esses medos tão exacerbados, que a vida não está, que está muito difícil, procura ajuda. É importante procurar ajuda. Né? Porque a gente tem muito um papel na sociedade falando que ser mãe é maravilhoso. E eu não estou dizendo que não é muito bom. Mas existem momentos que você vai enfrentar com muita dor, né? Com muita dificuldade, às vezes com muito medo, né? Com muita insegurança. Então, nesses momentos, e se tiver insuportável, procure ajuda. Porque tem muita glamorização também, Sim. né? Como se e toda às vezes mãe você vai se se sentir perfeita isso, e você amasse e você vai seu se filho. sentir exatamente. Né? E você vai se sentir, gente, eu tô errado, parece que eu não tô, Exato. Eu tô fora da casinha. tô fora da casinha. Porque todo mundo tá falando que gravidez, que ser mãe é maravilhoso, eu não tô me sentindo assim. E isso acontece mesmo. Claro. É um processo que pode acontecer. Não é com todo mundo, muda mas os planos pode. da pessoa, Sim, por exemplo. exato. E aí, mudou toda a sua vida. Não era nada disso que eu estava imaginando. E aí, vem, né? Exato. E, então, é importante. É importante pensar sobre isso também. Todos os aspectos positivos, mas também aspectos de muitas mudanças, de muita dificuldade. E procurar ajuda. Procurar ajuda. A gente está tentando, nesse trabalho, fazer o melhor possível, trazendo também esses aspectos, tanto firmar os aspectos físicos e espirituais, que a gente sabe, nós estamos, né, numa casa espírita, a gente está falando dentro da doutrina espírita, mas também dos psíquicos. Inclusive, a gente pode citar aí que André Luiz fala pra gente que o espírito, quando ele tá ligado à mãe, né, quando ele está no processo da gravidez, é como se tivesse um processo de hipnose sobre a mãe a longo prazo, porque ele vai ficar ali tempos, né, até que se faça o processo todo da ligação, né, esses laços do espírito com a matéria se firmarem até vir até o processo do nascimento, né, que é quando literalmente o espírito se liga, né, vamos dizer assim, faz os laços completos, né. E essa influência psíquica do filho é extremamente forte sobre a mãe. Como a Suzeli falou no início aqui, nós falamos de que é um espírito chegando amigo, muitas vezes, mas é um espírito, às vezes, também caminhando para poder fazer, né? Aliás, a doutrina é muito clara nisso, porque Sim. é pelo amor que a gente vai consertar os nossos problemas. Exatamente. Então, aquele teu inimigo, eles vão te trazer provavelmente como filho, para você aprender criar laços, verdadeiramente, né? A amar, Exato. Né? Porque o amor de uma mãe é um amor que mais se aproxima do amor de Deus. A gente também romancia, né? Esse amor, né? Eu acho assim que, na verdade, porque é bonito o amor, né, tal, mas na prática
Isso é uma construção. É uma construção. Claro. A construção, você dá 2 passos na frente, dá 1 para trás, meio para trás, vai 3 para frente. Então, é assim, porque às vezes, né, quando a gente ouve, porque o amor de mãe supera o amor. Mas se a gente não entende que amor é esse que nós estamos falando, não é esse amor transcendente que a gente ainda não tem. É um amor imperfeito nosso ainda. É um amor de mãe, é aquele que mais se aproxima, mas se aproxima de forma imperfeita. Isso. Não é? Da nossa Dentro maneira. da nossa condição. Então, às vezes, com a relação psíquica com o filho, né? Aquele que ainda não é muito harmonioso comigo, que nós vamos construir essa harmonia. Tentar, né? Às vezes não consegue. Há um choque de emoções internas nessa mãe. Você experimenta, inclusive, e ela sentimentos. se cobra. Sim. Meu Deus, é um filho, eu tenho que amar esse filho, eu tenho que ser uma mãe perfeita. Gente, eu acho que a doutrina é tão bonita, porque ela vai dizer, ok, o amor se constrói passo a passo. O amor por aquele que é teu afim é um amor cujo processo é leve. O amor por aquele que você tem certas dificuldades é um amor de embate no sentido interno da mãe. É quando eu não quero pegar naquele menino, quando eu não quero cuidar dele, mas eu olho para ele e falo, é meu filho. Eu tenho que construir em mim o meu melhor. Então, ela vai contra uma emoção, uma força que ela está sentindo, que na qual ela não quer viver. A Valéria, que é terapeuta, vai explicar isso melhor, né? Mas, então, eu acho que trazendo, né, o programa é bem assim, então, trazendo para essa realidade, né, de um processo de construção, como é que a gente pode falar para essas mães, Valéria? Paciência, a coisa vai acontecendo. Surgem essas questões? Sim, com certeza surgem. Como você disse aí, o amor, a gente romantiza muito, né? Vamos lá. Nossa, sou mãe, já amo. Não, é uma construção. E a gente vê isso muito forte. Né? Não, assim, não digo, lá também, no processo ali também, não que a gente consiga trazer isso tão forte para elas falarem, algumas até falam, mas eu percebo isso das mães que chegam até nós para falar sobre esse processo de ser mãe, né? Que é uma construção, que é um ser diferente chegando na sua casa, né? É seu filho, mas é uma pessoa que você vai aprender a amar, né? E às vezes vai ter uma dificuldade e acontece, não significa que a pessoa é ruim, que não é isso, porque é uma construção, é um outro espírito, é um outro ser ali, né? Chegando na sua casa, não é verdade? É uma outra pessoa que você vai aprender também a amar, não é verdade? E nunca mais vai sair da sua vida. Exato. Não vai. Eu imagino que nós todas, né? Nós que somos mães, a gente já passou por isso de, meu Deus, é a partir de agora, né? E o que vai ser? Como é que vai ser? E se a gente tem uma rede de apoio, ok. Né? Mas se você não tem, eu vejo muitas mães que às vezes moram longe da família, precisam trabalhar. Meu Deus, que luta, né? E aquela criança às vezes veio porque tinha que vir, né? Então, e até para fazer isso mesmo, né? para dar essa movimentação, né? E às vezes essa movimentação leva à união. É coisa que às vezes a gente não para pensar, mas aquele espírito que chegou, às vezes ele chegou, traz toda essa movimentação, mas também faz com que quem está à sua volta possa se aproximar, possa ajudar, né? Exato. Move tudo, né? Sim, Mexe tudo, né? E de repente é para mexer de verdade. Isso. Parar aquele ciclo. Porque às vezes a gente vai sendo levada numa ânsia material, das conquistas materiais, não é? Isso. Então, uma posição melhor, uma condição econômica melhor, e a gente vai porque a sociedade competitiva que a gente tem nos leva a isso. O sucesso é ter. Isso. Você vale pelo que você tem, não é? Mas aí vem um serzinho que vai falar assim, olha, desculpe, mas agora você não vai estar nesse rumo do ter demais. Você agora vai aprender a ser. E deixar de ter para ser é um movimento, diz aí, Valéria, fácil de fazer, né? Não. É um movimento que requer muito esforço, não tem jeito, né? E o materno, o ser mãe é isso, né? É muito esforço, é muita mudança em todos os aspectos. Né? Faz esse processo. Renúncia, porque você renúncia. É desacelerar. Né? Porque você às vezes tem que
abrir mão, às vezes, do seu vai. trabalho Com certeza você vai abrir para que mão. você dê atenção, né? Mesmo que naquele momento você fale, ai, não era o que eu quero. Não tem jeito, não tem jeito. É o seu momento e o momento agora é dar uma parada e dar atenção àquele serzinho que tem a você. É seu peito que ele vai buscar, é seu carinho que ele vai buscar, é a sua voz que ele vai reconhecer, é o seu sentimento que ele ficou sentindo, é o seu coração que ficou batendo ali junto a dele. Então, é isso mesmo. Às vezes chega para movimentar, mas existe todo um propósito para isso. Olha, felizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria... Foi muito... tem muita emoção aqui, né? Nesse bate-papo. Eu imagino que seja um trabalho super gratificante e que as mães aproveitem demais isso tudo que elas... Eu gostaria de ter tido, viu? Sim, eu também. Esse apoio dessas, adoraria. Agora, para a gente finalizar, queria que cada uma de vocês mandasse um recadinho para quem nos assistiu. Sejam mães, sejam pais, não importa, né? Vão ser, não importa. O que é fundamental, além de tudo que a gente conversou aqui, se tiver mais alguma coisa, que a gente observe no caso da maternidade, principalmente da maternidade, estamos falando de mães. O que vocês acham que a gente deve focar? Uma coisa assim que presta atenção nisso aqui. Observa isso. O que vocês poderiam dizer? Bom, eu diria que o primeiro passo é observar, se observar. Ver os seus hábitos, os seus comportamentos, buscar se harmonizar, buscar se tranquilizar. Eu sei que é difícil, né? E muitas vezes é complicado, mas é se olhar para dentro e tentar buscar esta harmonia. Porque quando existe essa harmonia, essa conexão entre mãe e filho, fica mais fácil de ser levada. Esse vínculo fica mais fácil de ser criado. Buscar esses papais que estão aí do lado, tratem de forma amorosa essas mamães. Busca também conversar com esse bebê que está ali na barriguinha. Busca trazer essa aproximação de vocês, como pais, com aquele serzinho que está chegando, né? Isso eu acho que é mais importante. Cria aquele momentinho, aquele instante só para vocês, né? Para o bebê, o útero da mãe é a casinha dele, é o lar, e esse lar tem que estar tranquilo. Então, se a família puder conseguir tranquilizar esse momento, só vai ter benefício, só vai trazer coisas boas para aquele serzinho que está chegando, que com certeza veio para somar, veio para trazer algo a mais, nem que sejam aprendizados. Então, que ele possa ser recebido com muito amor, com muito carinho, e que todos possam ter a certeza de que Deus não faz nada ao acaso. E se ele deu um filhinho, que seja um filhinho especial a uma mãe, é porque ele sabe que essa mãe é tão especial quanto, né? E você, Valéria? Complementando aqui. Eu vou falar que, além disso tudo que a Suzeli falou, todo esforço é válido. Se você pensar que o desenvolvimento emocional do seu filho, ele faz toda a diferença para a vida dele. Então, cuidar de você, da mãe, do pai, da família, no geral, mas principalmente das mães, nós estamos falando aqui, né, especialmente da mãe, cuidar do sentimento, porque o desenvolvimento emocional já é comprovado, não estamos falando só no movimento espírita, só dentro do espiritismo, mas é comprovado que o desenvolvimento emocional do filho depende especialmente de quem cuida, né, no caso das mães, os pais. É isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero perguntar, então, as mães que quiserem, as gestantes que quiserem participar, qual é o caminho? Procurar o Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica no Lago Norte, aqui em Brasília. Aí fazem lá uma inscrição e na data certinha confirmado, né? Tem que ir lá. Tem que ir até lá, exatamente. Fica em qual quadra? Fica próximo do Big Box. Eu tô aqui pensando. Próximo do Shining Box. É bem facinho de achar ali o Centro Espírita no Lago Norte. Tá? Okay. Perto do Deck Norte.
Ah, perto do Deck Norte. Pertinho, Tá. vizinho, praticamente atrás do Deck Norte. No comecinho do Lago Norte. Isso, exatamente. E aí a pessoa vai lá, se inscreve, e aí ela é Isso, chamada. Isso. E as Confirma. reuniões, confirma, e as reuniões são aos sábados. Isso, à aí toda a tarde. comunicação é feita pelo telefone da Casa Espírita, então eles orientam direitinho, tira dúvidas. A gente sempre, quando chega aos encontros, nós sabemos mais ou menos quantas mãezinhas, mas é sempre confirmaram, também uma ok. surpresa, porque às vezes uma mãezinha vai levando a amiga junto, e é Certo. sempre muito bom. Ok, muito obrigada, Valéria. Suzeli, foi um Obrigada. prazer receber vocês. Obrigada, Miriam. Vocês que nos acompanharam, o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas. Se gostaram desse conteúdo, compartilhem, deem seu like e escrevam para nós lá nos comentários. É muito importante que a gente possa divulgar esse conteúdo para outros públicos também. Então, aguardamos vocês na próxima quinta. Até lá.